Então, no finalzinho da aula passada ficou faltando esse trechinho aqui de organização dos computadores. Eu estou retomando ele porque nem todo mundo está acostumado a trabalhar com essa parte de formato, ou seja, o tipo do arquivo de diferentes arquivos que a gente acessa. Porque o nosso computador, ele consegue armazenar diferentes tipos de arquivos, seja de texto, de imagem, de som, arquivos executáveis, arquivos de sistema, né? Todos os nossos arquivos eles são armazenados em HD, geralmente no HD externo, mas podem ser copiados, armazenados no CD ou no pendrive, ou num SSD da vida, que é o nosso HD melhorado, como diz a história, né? O formato de extensão do arquivo, o tipo de arquivo, é composto por geralmente 3 letras. Atualmente tem 4 letras também, já que no Office houve essa evolução, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos de tipos de arquivo do Word, do Excel, do PowerPoint. Até o Office 2003, salvo engano, a extensão do arquivo de texto do Word era .doc. Esse docx ele foi implementado, salvo engano, a partir do Office 2007. Acredito que esse X tem a ver com a parte da possibilidade de você criar textos e compartilhar esse texto também pela internet, ou seja, você gerar uma página web, né? Coisa que não tinha na versão anterior. Então ele foi se adaptando a essa parte das nuvens, foi se adaptando a essa parte de tecnologia. Então e também acredito que melhorou a parte de criptografia, de segurança, de você ter mais versatilidade para trabalhar com esse documento. Foi incrementado outras funcionalidades que não tinha. Então, os arquivos do Word mais antigo você reconhece com a extensão doc. Os mais recentes, docx. No caso da planilha Excel, a mais antiga, que é até 2003, tanto é que você quando vai botar para salvar, tem assim, sei lá, Word de 97 a 2003. Então a extensão que era utilizada era doc. O XLS a mesma coisa. Então até 2003 você tinha essa extensão e de 2007 para cá XLSX. Agora o que é interessante, por exemplo, às vezes você tem digamos que você salvou em XLSX e aí você acessa um computador que não tem ele, né? Você está com a versão anterior àquilo que você trabalhou. Então, na hora de você abrir o arquivo, ele vai dar umas incompatibilidades e pergunta se você quer se adequar ao Office que você está utilizando. Então, às vezes você é forçado a salvar numa versão anterior e aí pode até perder algumas imagens gráficas daquele aplicativo, né? Na apresentação do PowerPoint tem outra extensão que agora eu não estou lembrada, que o PowerPoint tem uma outra extensão também. O PPT e o PPT-X são os mais usuais, né, de apresentação do PowerPoint. Aqui são as extensões de imagens mais utilizadas. Não que não tenha outras, existem outras sim. Mas, por exemplo, questão de internet, imagem de internet geralmente é JPEG ou JPG, né? E GIF são os mais utilizados para a internet. Mas eu tenho a extensão do Windows, que é o BMP, que é o Bitmap. Tem o PNG, que é utilizado mais na parte de pacote Adobe. E tem essa extensão .tif, que eu não sei se vocês conhecem, mas para quem tem impressora mais antiga, que trabalha com parte de digitalização de imagem, o .tif lhe permite você trabalhar com essa parte de digitalização da imagem e manter a qualidade daquela imagem também. A parte de scanner, né? Trabalha muito com essa extensão .tif. Então muita gente não conhece, mas é uma extensão mais voltada para o uso de aplicativos de impressora. Esse Move, MP4, AVI, MPEG ou MPG são os arquivos mais utilizados para o vídeo. Hoje em dia, o que eu utilizo mais rotineiramente é o MP4,
porque ele permite você conservar a qualidade da resolução do vídeo e consegue compactar o tamanho daquele vídeo, reduzir o tamanho daquele vídeo, né? Então ele tem uma perda de qualidade muito pequena. E a qualidade dos vídeos, geralmente, se você filmou naquela qualidade, sei lá, você filmou em HD, ele consegue preservar. Ah, Full HD, ele consegue preservar. 4K, ele consegue preservar. Então, claro que vai depender do aplicativo que você vai editar, porque não adianta você filmar em 4K, que tem celulares que já permitem você fazer isso, e você não tem um editor que permita você renderizar o vídeo nessa configuração, nessa resolução. Então, mas o MP4 ainda, para mim, é o mais leve e é o que eu utilizo para subir os vídeos para o YouTube. Aqui são só alguns exemplos de música, mas tem uma infinidade de extensão para música. A mais conhecida é MP3, tem o Wave, tem o MIDI, mas sinceramente eu utilizo ou o MP3, tem o AAC. Então tem vários formatos de extensão de música, mas esses aqui são os mais assim conhecidos, enfim. O arquivo TXT eu uso muito quando eu vou trabalhar com Notepad. Notepad é o famoso bloco de notas. Vocês aqui já utilizaram porque eu uso direto. Ou vocês não conhecem o Notepad? Então, para acessar ele, basta você ir aqui, onde tem o pesquisar, Notepad. Ele vai surgir aqui, o bloco de notas, você vai botar abrir. Vai ser uma caixinha simples aqui, sem título. E aí você pode, de repente, botar suas observações. E na hora de salvar, ele é um arquivo extremamente leve. Eu uso direto para poder fazer cálculo, ou botar alguma observação, ou construir o meu texto. Então eu faço ele como esboço, eu utilizo pra caramba. Muitos não conhecem esse arquivo aqui do lado, .rtf. Rico Texto Formato ou Formato de Texto Rico. Ele é muito utilizado, aliás, muito utilizado não, minto. Ele pode ser utilizado, ele pode ser localizado no Word. E ele é interessante porque, por exemplo, você vai usar um software livre, um LibreOffice, um OpenOffice, enfim. Você tem a possibilidade de salvar aquele conteúdo no software livre com a extensão .rtf. E aí, quando você for abrir o Word, de repente você no seu trabalho é OpenOffice. Você salva em RTF e na sua casa você tem o Word. Aí você abre esse arquivo, ele consegue conservar toda a configuração que você fez lá no OpenOffice. E depois que você botou, que você abriu ele no Word, você pode salvar ele como DocX. Então ele preserva, então ele faz um intercâmbio de documentos em diferentes plataformas. Então, essa é a vantagem de se usar ele. Além dele ser muito menor que o arquivo doc ou docx. Ele é bem pequeno mesmo. Tá? Então, ele é bem interessante. Ele consegue conservar aquilo que você configurou no software livre e abrir aqui e salvar aquelas configurações. HTML, HTM, XML. Então, você tem algumas extensões de páginas web. Tá? .exe, eu acredito que a maioria de vocês não tiveram a oportunidade de conhecer o arquivo de execução. Então, geralmente, quando a gente configurava, quando a gente programava, a gente gerava arquivos executáveis ou .exe. É interessante que hoje a maioria dos antivírus, eles meio que bloqueiam toda e qualquer extensão exe, achando que é vírus. Não é? Eu não sei se vocês já se depararam com isso. Geralmente, se você tentar, digamos que você programou e fez um arquivo executável, e você for tentar mandar via e-mail para alguém, não vai conseguir, porque o Gmail ou o Hotmail vai entender que é um vírus. Eu já passei por isso, professora, que eu estava em um curso de criação de jogos, aí quando você termina de criar, ele vira .exe. Se você tentar enviar por Skype ou por e-mail, ele bloqueia. Ele bloqueia, ele não deixa, é terrível. Eu acho que, eu não sei se isso aí foi uma forma de tentar se resguardar dos vírus, que teve uma época que tinha muito vírus e a maioria era do tipo executável, ou se realmente foi alguma forma de você barrar esses aplicativos que a gente realmente está criando, porque eu não vejo sentido você bloquear XE
sem saber a natureza daquele arquivo. Porque pode ser um arquivo inofensivo, mas ele não quer saber, ele já bloqueia de cara e já diz que é vírus e não deixa você nem usar. É um negócio, Verdade, verdade. é um negócio complicado, certo? Aqui eu botei só alguns informes sobre as pastas que nós temos no nosso Explorer. Pasta documento, né? Geralmente eu gosto de, no meu notebook, eu vou separando por pastas os conteúdos mais usuais, mais que eu uso do dia a dia, eu deixo na minha área de trabalho, fica mais fácil de localizar. A questão de imagens, eu tento, dentro da pasta de imagens, criar subpastas com o nome, férias, aniversário, criando arquivos para não deixar tudo junto e misturado. Depois você para localizar fica muito difícil. Questão de músicas. Oi. A extensão PDF, a Bel está falando, a extensão PDF entraria em que tipo de arquivo aí? Daqui em cima, o PDF. Sim, a extensão PDF, ela seria classificada em que tipo de arquivo aí? Ele é um arquivo, como é que se diz? Ele não é do Word, não é do Excel, não é do PowerPoint, não é de imagens. É um arquivo de texto, na verdade, só que é um texto que você geralmente não tem permissão para alterar. Claro que se você pagar pelo uso do Adobe Read, você consegue manipular esse texto, tá? Consegue manipular, consegue botar senha, né? Mas só que na versão paga. Na versão free, você é um arquivo de texto, mas que você não tem possibilidade de alterar. É um documento de texto. Qual a versão mais atual do PDF? Então eu não sei, não estou acompanhando a versão dele não, sinceramente. Eu sempre atualizo, né? Ele pede atualização, eu saio atualizando, mas saber qual é a atualização mais recente eu não sei. Viu? Enfim, Ok. é interessante você organizar também nas pastas de música. Você tem um cantor específico, vai separando para não deixar bagunçado. A parte de vídeos, salvar em pastas também, e nomeando os vídeos que você vai criando ou que você vai baixando por interesse. Jogos, geralmente, eu não baixo, porque você tem jogos online. Ruim é quando você fica sem internet. Que a maioria não te dá a opção de jogar offline. Aí é terrível. Tem que apelar pro celular. Porque, É mais fácil no celular. antigamente você tinha essa questão de poder baixar jogos, né? Ou usar os jogos via CD. Hoje em dia não é tão usual. Hoje em dia é mais jogos online mesmo. Até o que é disponibilizado pela Microsoft, pela Xbox, né? Uhum. Se você não tiver internet, ele não deixa você jogar. É terrível. É porque se você não tiver internet, não tem autenticação, que você tem assinatura, né? Então, mas antigamente você tinha, ele vinha com alguns joguinhos pré-instalados. Pois é. Hoje em dia eles tiraram isso, botaram tudo online para nos acostumar com tudo online. Porque na verdade existe um grande plano aí por trás disso, que eu não sei se vocês já chegaram a ver. O próprio Google, ele já tem notebooks que funcionam sem HD, tudo pela nuvem. Eu acho muito ruim isso, porque o Google, assim que você começa a acessar a parte da nuvem do Google, ele tem um contrato que a maioria dos usuários não lê. Ele fala assim, você vai ter acesso a armazenar seu conteúdo nas nuvens, porém, nós teremos acesso a todo o conteúdo que você colocar aqui. E poderemos usar o conteúdo que você colocar aqui da forma que a gente quiser. O Google, na sua parte nas nuvens, quando você vai acessar pela primeira vez, ele tem um contrato. E ele fala assim, você pode usar à vontade esse serviço, tem a capacidade X, que eu não vou lembrar agora quanto é. Se você quiser usar mais, você vai ter que pagar a parte por esse usufruto. Porém, tudo que você colocar aqui dentro, a gente vai poder usar do jeito que a gente quiser. A gente vai poder publicar, reaproveitar. E você não tem o direito de processar a gente. Tem no contrato. Então, quem não lê o contrato, se de repente botar algum documento assim, particular, e que de repente nem todo mundo deveria ter acesso, corre o risco do Google chegar, acessar seu conteúdo e usar do jeito que ele quiser.
e você não tem direito a nem abrir a boca. Então, assim, eu não sou favorável a você colocar tudo nas nuvens. Eu acho que o interessante das nuvens é você colocar assim, por exemplo, eu tenho alguns trabalhos que eu uso rotineiramente. Então, de repente, eu posso botar para acessar no meu trabalho, ou se de repente, remotamente eu precisar, eu tenho aquele conteúdo. Mas se for algo muito pessoal, sei lá, de trabalho, ou particularidade dos teus documentos mesmo, eu acho mais interessante você ter um backup no pendrive, um backup no Gmail, um backup no HD externo, ter uma forma de backup, para não ter que colocar tudo na nuvem e você ficar refém de alguém que pode ter acesso a isso, você não sabe o que vai fazer com esse seu conteúdo. Né? Porque qual é o intuito dele? Que no futuro a gente não use HD. Coloque tudo nas nuvens, coloque tudo na... Ah, para que HD? Não, vamos tornar um computador mais leve, botar tudo nas nuvens, aí você vai ficar uma dependência e você não sabe qual é a intenção disso aí, de você ter todo o teu conteúdo, porque informação hoje em dia é ouro. Se a pessoa é bem informada, ela consegue agir com estratégia nos negócios e consegue lucrar em cima disso. Então a gente não pode disponibilizar tudo que nos é tão precioso de qualquer jeito, para qualquer pessoa, sem ter confiança daquilo que vai ser resguardado. A não ser que você tivesse um sistema de criptografia, como a gente viu agora, que realmente bloqueasse tudo, que nem o Google tivesse acesso. Aí eu digo, opa, vou contratar o serviço, que aí vale a pena. E por fim eu coloquei o defragmentador de disco, que eu acredito que alguns de vocês não conhecem, ou será que todos conhecem? E para que serve? Como é que se deve... Eu não já conheço. utilizei uma vez. Então, o defrag, eu gosto de comparar ele como... Imagine que você está aqui no seu quarto, e o seu quarto fosse uma biblioteca. E essa biblioteca você tivesse usado um monte de livros da biblioteca, tirado do lugar e colocado fora do lugar. O defragmentador de disco, ele vai simplesmente pegar os livros e colocar na estante na ordem correta. Então, quando você for acessar novamente sua estante, a sua estante vai estar organizada. Vai ficar mais fácil de você localizar do que se ela tivesse toda bagunçada. Então, por exemplo, se eu quero usar um defrag, né? Eu vou aqui nessa parte de pesquisa e coloco aqui defrag. Aí vai aparecer aqui, ó, desfragmentar e otimizar unidades. Quando eu colocar aqui em abrir, ele vai ter a opção de analisar e otimizar. É interessante a cada 15 dias, se possível for, você fazer esse tipo de desfragmentação. Porque às vezes a gente acessa muito o computador, muita internet, muito vídeo, e ele vai meio que bagunçando internamente o teu computador, ele vai ficando mais lento, vai ficando mais desorganizado. Então, é uma forma de você organizar e otimizar o uso do seu computador. Então, eu aconselho quem puder fazer isso. Clica aqui no pesquisar, bota defrag e vai encontrar ele e bota analisar, que ele vai fazer uma verificação de quanto ele está fragmentado ou não. E depois que ele terminar de fazer essa análise, vai para otimizar. Terminou, fechou, não tem problema. Então ele vai só ajudar isso, a organizar, colocar as coisas no lugar. E com isso você vai ter uma melhor otimização do seu sistema.